Seja muito bem-vindo ao canal Deus é o Caminho e a Verdade. Aqui, nós não apenas contamos histórias da Bíblia, nós caminhamos por elas, com o coração aberto, para entender o que Deus quer nos ensinar hoje. A história que você vai ouvir agora não é apenas antiga, ela fala sobre intimidade com Deus, fidelidade no silêncio e sobre o destino daqueles que escolhem caminhar com o Criador, mesmo quando o mundo segue na direção oposta. Prepare o seu coração. Hoje, vamos conhecer a história de um homem que andou tão perto de Deus que não conheceu a morte. Esta é a história de Enoque. Enoque viveu de um modo tão íntimo com Deus que sua história atravessou os séculos como um sinal silencioso do que significa caminhar com o Criador. A Escritura diz pouco sobre ele, mas o pouco que diz é profundo. Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si. Ele não conheceu a morte como os outros homens. Sua vida foi um mistério envolto em simplicidade, e é justamente aí que reside sua grandeza. Nos primeiros tempos da humanidade, quando o mundo ainda era jovem e as gerações estavam mais próximas das origens, o coração do homem também parecia mais sensível à presença de Deus. Mas, aos poucos, esse vínculo começou a se enfraquecer. As famílias cresciam, as cidades surgiam, e junto com elas vinham o orgulho, a violência e o esquecimento do Criador. A criação ainda era bela, mas o coração humano começava a se fechar. Foi nesse contexto que Enoque nasceu, descendente da linhagem de Sete, filho de Adão. Ele carregava em si a herança de um mundo ferido pelo pecado, mas também a memória silenciosa de uma humanidade criada para caminhar com Deus. Desde cedo, Enoque parecia diferente, não por grandes feitos ou palavras, mas por um olhar atento, um silêncio profundo, uma forma de estar no mundo que revelava interioridade. Enquanto muitos se perdiam nas preocupações do dia a dia, ele parecia escutar algo mais fundo, algo que os outros já não percebiam. Enoque era um homem comum, trabalhou, formou família, viveu as alegrias e os limites da condição humana. Mas dentro dele havia uma sede constante por Deus. Para ele, o céu estrelado, o vento entre as árvores, o ritmo da vida cotidiana não eram apenas paisagens, eram sinais. Tudo falava de Deus. No recolhimento do coração, ele meditava, rezava, escutava. Sua fé não era feita de discursos, mas de presença. Pouco a pouco, essa escuta se transformou em comunhão. Em silêncio, Enoque começou a perceber que Deus o chamava para uma proximidade maior. Não era uma voz audível, mas uma certeza interior, suave e firme, como acontece com os que aprendem a discernir. A partir desse chamado, sua vida mudou. Ele já não vivia para si mesmo, mas para permanecer na presença de Deus. Cada decisão, cada passo, cada dia era vivido como uma oferta. Enquanto o mundo ao redor se tornava mais violento e confuso, Enoque caminhava na direção oposta. Não se isolava, mas também não se moldava ao espírito do tempo. Sua fidelidade era simples e constante. Andar com Deus tornou-se sua vocação. E essa caminhada não o afastava da realidade. Pelo contrário, tornava-o mais atento, mais justo, mais humano. Com o passar dos anos, essa intimidade se aprofundou. Enoque não apenas rezava, ele vivia em diálogo com Deus. Sua fé não era medo, mas confiança. Não era fuga, mas entrega. E dessa comunhão nasceram também luzes para compreender o tempo em que vivia. Ele percebeu que o coração humano se afastava cada vez mais do bem e que a justiça divina não poderia ser ignorada para sempre. Movido por amor, Enoque alertava, exortava, lembrava que Deus é paciente, mas também justo. Ao mesmo tempo, Enoque conheceu a alegria da paternidade. O nascimento de Matusalém trouxe a ele uma consciência ainda maior do futuro, das gerações que viriam. Ele educou seu filho no temor do Senhor, transmitindo não apenas palavras, mas um exemplo vivo de fé. Em sua descendência surgiriam Lameque e depois Noé, aquele que seria instrumento de Deus para preservar a vida.
Enoque talvez não soubesse todos os detalhes do futuro, mas confiava que Deus conduzia a história. Com o tempo, sua união com Deus se tornou tão profunda que Enoque parecia já não pertencer inteiramente a este mundo. Sua presença transmitia paz, despertava perguntas, incomodava alguns e consolava outros. Ele não buscava reconhecimento. Sua alegria estava em Deus. Sua vida se tornara uma espécie de testemunho silencioso de que é possível viver no mundo sem pertencer ao mundo. Então, um dia, algo extraordinário aconteceu. Enoque simplesmente não estava mais entre os homens. Não houve despedida, nem sinal visível. Ele foi tomado por Deus. A Escritura não explica como, apenas afirma o essencial. Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si. Ele não conheceu a morte como os outros homens. Sua vida foi um mistério envolto em simplicidade, e é justamente aí que reside sua grandeza. A sua ausência deixou silêncio, espanto e reflexão. Sua história passou a ser contada como um sinal de esperança. Não como alguém que escapou da morte por mérito próprio, mas como alguém que se deixou conduzir totalmente por Deus. Para a tradição de fé, Enoque se tornou um lembrete poderoso de que a comunhão com Deus transforma o destino humano. Sua vida ensina que a santidade não é feita de grandes gestos visíveis, mas de fidelidade diária, de uma caminhada constante, de um coração que escolhe Deus todos os dias. Enoque não foi perfeito, mas foi fiel, e essa fidelidade o conduziu ao mistério. Hoje, sua história continua a nos interpelar. Ela nos lembra que Deus continua chamando, em silêncio, aqueles que desejam andar com Ele. Que a verdadeira vida não está apenas no que vemos, mas na comunhão que cultivamos. E que quando escolhemos caminhar com Deus, tocamos algo que é eterno, mesmo sem compreender totalmente seus desígnios. A história de Enoque nos deixa uma pergunta que atravessa os séculos. Como está a nossa caminhada com Deus? Enoque não foi levado aos céus porque era perfeito, mas porque escolheu dia a dia viver na presença do Senhor. Sua vida nos ensina que a santidade nasce nas pequenas decisões, no silêncio e na fidelidade. Que essa história nos inspire a desacelerar, escutar mais a voz de Deus e lembrar que fomos criados para algo maior do que este mundo. Se essa mensagem tocou seu coração, deixe o seu like, compartilhe com alguém especial e escreva nos comentários o que mais te marcou. Inscreva-se no canal Deus é o Caminho e a Verdade, para continuarmos juntos essa caminhada de fé. Que Deus te abençoe e conduza sempre pelo caminho da verdade.